Questão 150 da prova amarela de 2020. A caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto com volume igual a 28.080 litros. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões 2 centímetros por 3,51 centímetros por 4 centímetros. Ele traz um dado aí na questão, que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. A escala utilizada pelo arquiteto foi... Vamos tentar descobrir o valor dessa escala. Eu trouxe aqui um desenho, deixa eu colar ele aqui, de uma caixa d'água, que é essa que eu vou representar como sendo a caixa d'água real. E a caixa d'água que está na maquete, ela deve estar em escala, né? Então eu vou reduzir aqui um pouquinho. Vou dizer que essa aqui é a caixa d'água da maquete. Como ela está em escala, vai acontecer o seguinte. Se as dimensões dessa caixa d'água forem A, B e C, por exemplo, a caixa d'água original terá uma dimensão C, só um minuto, C vezes K. Esse K é a constante de proporcionalidade, tá bom? B vezes K e A vezes K. Como eu disse, esse K é a constante de proporcionalidade, já que está em proporção, quando eu for fazer essa maquete, deverá estar em escala, então deve existir essa constante K, essa constante de proporcionalidade, tá bom? O que vai acontecer? Vamos destacar algumas informações aqui no texto. Por exemplo, o volume da caixa d'água grandona, a caixa d'água do edifício, é de 28.080 litros. O volume da caixa d'água pequena é dado da seguinte maneira, é obtido da seguinte maneira. Eu vou chamar de V2, tá? Vou chamar o volume da caixa d'água grande de V1. Esse V2 é obtido fazendo o produto das dimensões, A vezes B vezes C. O produto dessas três dimensões vai dar o volume dessa miniatura, né, da caixa d'água. Mas observe que na questão ele já trouxe esses valores da miniatura das dimensões. 2 centímetros, 3,51 centímetros e 4 centímetros. Então, se eu fizer o produto desses três valores, vai ser 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 1, vou multiplicar 8 vezes 3,51, tá? 8 vezes 1 dá 8, 8 vezes 5, 40, fica 0, vai subir 4, 8 vezes 3, 24, com 4, 28. Como são duas casas decimais, eu vou colocar aqui duas casas decimais também. Então, o volume dessa miniatura é de 28,08 centímetros cúbicos, já que as unidades estão em centímetros, tá bom? Então, dá centímetros cúbicos. O objetivo da gente é descobrir essa constante K de proporcionalidade, para dizer qual foi a escala utilizada, tá bom? Para conseguir isso, devemos também deixar o volume da caixa d'água original, que eu vou chamar de V1, em centímetros cúbicos, na mesma unidade, né? Nesse caso, eu vou escolher os centímetros cúbicos. A questão deu que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Se você já souber que 1.000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro, a gente já adianta um pouquinho da questão. Se você não souber, você tem que trocar o decímetro por 10 centímetros. Então, 10, troquei o decímetro por 10 centímetros, troquei 1 decímetro por 10 centímetros. Esse decímetro ele está ao cubo, tá bom? Então, você eleva isso aqui ao cubo. Isso equivale a 1 litro. E aí, elevando 10, fazendo 10 ao cubo, você vai ter 1.000 centímetros cúbicos. E aí você chega nessa relação. 1.000 centímetros cúbicos equivalem a 1 litro. Bom, como eu tinha mencionado, a questão já deu o volume da caixa d'água original, que é de 28.080 litros. Para transformar em centímetros cúbicos, eu uso essa conversão. Basta multiplicar por 1.000. Então, se eu multiplicar por 1.000, eu vou ter que esse volume 1, ele é o volume da caixa d'água, ele é de 28.080, aí multiplicando por 1.000, você acrescenta 3 zeros. 28 milhões e 80 mil centímetros cúbicos. Então, temos essas duas informações, que o volume 1 é dado por esse valor, e que o volume 2 é de 28,08 centímetros cúbicos. Beleza. Se você for calcular
o volume 1, utilizando as dimensões que nós temos aqui, que é o A vezes K, o B vezes K e o C vezes K, a gente vai ter isso, né? Volume 1 é A vezes K, vezes a outra dimensão, B vezes K, vezes a outra dimensão, C vezes K. Ou seja, se eu organizar isso aqui, vai ficar da seguinte maneira. A vezes B vezes C, vou deixar aqui na frente, vezes o K vezes K vezes K, dá K ao cubo. Só que você sabe que o A vezes B vezes C é o volume 2. Olha que informação aqui. O A vezes B vezes C é o volume 2. Então vamos ficar com a seguinte relação. A vezes B vezes C é o volume 2, vezes K ao cubo. Eu quero descobrir o valor de K, que é a constante de proporcionalidade, para poder saber qual escala foi utilizada. Então, eu vou utilizar essa igualdade. Ó. V1 é igual a V2 vezes K ao cubo. Isola o K. A gente vai ter o seguinte. K ao cubo é igual o V1 dividido por V2. E aí você tira a raiz cúbica desse valor para determinar o valor de K. Muito bem, o que é que eu vou fazer? Antes de passar logo essa raiz cúbica, eu vou logo descobrir esses valores. Vou fazer o seguinte quociente. V1 dividido por V2. Observe quem é o V1. 28 milhões, 80 mil, dividido pelo V2, que é 28,08. Tudo isso está na mesma unidade, tá bom? 28,08. Tá, a barrinha ficou um pouquinho longa, mas não tem problema. Isso aqui dá igual o seguinte. E olha, eu vou deslocar essa vírgula duas casas para a direita, e para compensar isso, eu acrescento 2 zeros no numerador. Então vai ficar assim. 28,080, 000. E aí, como eu desloquei duas vírgulas aqui, eu acrescento 2 zeros aqui em cima. Dividido por 28,08. 2.808, tá bom? Por que eu fiz isso? Por que essa relação está correta? Quando eu desloco duas vírgulas, quando eu tiro essas duas casas decimais, deslocando essas duas vírgulas para a direita, essas duas casas, eu devo multiplicar por 10 elevado a menos 2 para compensar. Aí esse 10 elevado a menos 2, quando vai para o numerador, vai 10 elevado a 2. Ou seja, você multiplica por 100. Por isso que essa relação é válida, tá? Muito bem. Então, K ao cubo, terminando essa continha, K ao cubo, você percebe que se eu multiplicar, olha quantos zeros aparecem no final depois de 28,08. 3 e 3, 6. Então, o resultado dessa divisão dá exatamente 1 milhão, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque tem 6 zeros. Você pode fazer a conta, multiplique por 1 milhão o número de baixo, você vai ver que dá o número de cima. Pronto. Aí você vai e tira a raiz cúbica desse valor, para descobrir o valor de K. Então, K é igual a raiz cúbica de 1 milhão. Então, mais um zero. Ou seja, o K é igual a 100. 100 vezes 100 vezes 100 vai dar 1 milhão. Então, o valor de K é igual a 100, o que significa que a escala utilizada foi de 1 para 100, que é o item B. Essa é a constante de proporcionalidade. Se eu pegar o C e multiplicar por 100, em cada uma das dimensões, você obtém a dimensão da caixa original. Então, a escala é de 1 para 100. Se você dividir esses valores por 100, você encontra essa miniatura da maquete. Tranquilo?